pessoal, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje venho trazer uma sugestão que vocês me deram lá no Instagram. Então se você não me segue no Instagram ainda, me segue, eu vou deixar aqui embaixo. Fiz uma caixinha de perguntas lá pedindo dicas de vídeo que eu poderia gravar aqui para o canal que não fosse costurando. Eu selecionei as sugestões e depois fiz uma votação e a mais votada foi a sugestão da Laís Adrião, que deu a seguinte sugestão: como criar uma peça a partir de uma imagem do Pinterest. Como vocês sabem, a grande maioria das peças que eu faço aqui, eu me inspiro em peças do Pinterest. Como eu faço isso? Eu achava antigamente, quando eu via uma costureira que olhava uma peça e fazia, eu falava, cara, isso é impossível. Nossa, tá de zoeira com a minha cara. Mas não é, gente, é muito natural. Depois que você faz 2, 3 vezes, você já olha uma roupa e fala, essa roupa, se eu fizer assim, 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 com tecido, se eu cortar assim, 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 ela vai ficar igual. Mas é claro que eu vou explicar de uma melhor forma para vocês. Para isso, selecionei algumas imagens do Pinterest, eu vou colocar aqui do lado e vou explicar como eu faria essa peça. Se você for fazer a peça para você, para uso próprio, fica mais fácil ainda porque você pode pegar uma peça semelhante do seu guarda-roupa e tentar fazer igual. Esse vestido azul, por exemplo, é uma peça super básica. É só você usar um vestido tubinho. Nossa, mas eu não tenho vestido tubinho. Se você não tiver uma peça semelhante, você tem que tirar as suas medidas. As medidas básicas do busto, a distância do busto até a cintura, a circunferência da cintura, a distância da cintura ao quadril e a circunferência do quadril. O comprimento que você vai querer o vestido. São essas medidas básicas para fazer, gente. Acho que vocês já estão cansados de ver eu tirando essas medidas nos vídeos, então é obrigação de vocês saberem tirar essas medidas. Ok, não vou fazer com as medidas, eu vou tirar o molde a partir de uma peça que eu tenho. Tem que ser um vestido tubinho, como eu disse, mas você tem que se atentar aos detalhes. Esse vestido azul, ele pode ser tirado a partir de um vestido tubinho, mas como vocês podem perceber, ele não é muito justo. Você tem que reparar esses pequenos detalhes. O vestido que eu tenho aqui, que por exemplo daria para tirar o molde desse, seria esse vestido preto, que inclusive tem vídeo dele aqui no canal, que é um tubinho preto básico. Ele é reto em cima, ó, normalzinho, de alça. O que eu faria nesse vestido aqui? Como ele é uma malha e o vestido aí da imagem é um tecido plano, pelo que parece, nós teríamos que aumentar as medidas para fazer o vestido azul. Esse meu vestido preto, ele é inteiro justo, ele é bem tubinho. Esse azul, ele é levemente aberto, então na hora de fazer ele, eu teria que deixar ele mais aberto. A parte de cima do decote desse vestido preto aqui é reta? A desse daí não é reta, é arredondadinha assim em cima. Então, na hora também, eu teria que fazer levemente arredondado. Aí você fala, nossa, mas como é que eu vou saber o tanto que vai ficar redondo? Como é que... Nem sempre vai ficar, tipo, meu Deus, exatamente igual. Como vocês podem ver, minhas peças não ficam idênticas às que eu me inspiro. Se você tiver muita dúvida, você pode pegar e cortar primeiro o molde e depois passar pro tecido. Por que o molde? Eu não faço com molde porque eu já tenho mais ou menos uma noção do que eu quero fazer e eu já corto direto no tecido pro vídeo não ficar muito longo. O molde no papel, você pode ter uma noção mais ou menos de como vai ficar cada detalhe. Esse vestido azul é mais pro evasê, então como eu disse, a parte de baixo dele tem que ser mais larga. Aí você pensa assim, mas eu não sei o tanto que eu aumento, como assim? Você pode pegar uma outra peça sua, sem ser o vestido tubinho, pode ser uma saia sua, evasê que você tem aí, e tirar o molde dela também. Tipo assim, você pode usar várias peças para fazer uma única. Eu, geralmente, dependendo do tanto que eu quero abrir, eu aumento de 10 a 15 centímetros, dependendo do tanto que eu quero que ela fique mais abertinha embaixo. Esse vestido tem botões na frente, então na hora de tirar o molde, você também não pode esquecer. Tem algum detalhe diferente que não tem no vestido que eu estou tirando o molde? Por exemplo, o vestido preto que eu peguei não tem botão, além de ser muito justo e ser uma malha. Já falei que ia ter que ser mais largo esse vestido azul, beleza? E para os botões? Tem que ter uma margem de costura para os botões e para a casinha. Então, acrescento também a margem de costura para frente. Se for um zíper, o vestido preto não tem zíper, então
no vestido azul, vai precisar de um zíper se não tiver o botão, porque é tecido plano, ele não estica, não vai ter como entrar. Então, vai ter que ter a margem de costura de 2 centímetros para o zíper. Se você achar que é muita coisa para pensar, você anota tudo. Depois, você começa a fazer o molde no papel ou direto no tecido. E vamos para a manga. Ai, a manga, como eu faço? Gente, eu ainda não sou muito craque em fazer manga, mas quando eu tô em dúvida, eu pego alguma peça minha e tiro mais ou menos a ideia de como fazer a manga. Essa manga aí, ela é bem de boinha, ela é mais abertinha, mais folgadinha. Eu usaria, por exemplo, essa camisa aqui, ó, pra fazer a manga dela. Agora vamos para a segunda peça, que é uma blusa de cetim com as costas nuas. Maravilhosa! Para fazer ela, eu poderia tirar as medidas direto no meu corpo, mas aí ia ficar um pouquinho mais difícil, ou usar uma camisa ou uma camiseta minha. Como? Eu não achei a parte da frente da camisa, mas eu acho que ela seja toda tampada na parte da frente. Beleza, vou tirar o molde dessa camisa aqui que eu tô, por exemplo. Eu faria assim, ó. Fecharia aqui na golinha e tiraria o molde da parte da frente aqui, ó, exatamente como está. Só essa parte, sem as mangas. Tá, beleza. A manga igual a essa. Ah, eu não tenho camisa. Ah, cata do seu pai, usa uma camiseta velha. É só pra você ter noção das medidas. Essa camisa aí parece ser um pouquinho larga, então você tem que pegar uma camisa mais larga ou uma camiseta mais larga. Se você só tiver justa, você vai ter que aumentar as medidas para ela ficar com o mesmo caimento, que é mais larguinha. E as costas, como é que faz? As costas, tipo, é totalmente diferente. Não faço ideia. Você vai olhar a imagem e pensar assim, esse pedacinho que tem aqui nas costas, que largura será que tem isso? Você vai olhar as costas da mulher e vai ver mais ou menos até onde vai esse pedaço de tecido. Tá mais próximo do pescoço? Tá bem perto do pescoço? Não, tá mais pra cá pro canto do ombro. Aqui em mim parece que ficaria nessa direção aqui, ó, esse pedacinho. Você vai medir com o seu dedo, depois você vai e coloca na fita métrica. Ou senão você já vem direto com a fita métrica e coloca aqui, ó. Você vai olhar a imagem e vai olhar em você ao mesmo tempo e vai ver aqui, ó, aonde parece que tá nela. Eu acredito que pareça estar aqui, ó, nessa direção. Não tá muito próximo do pescoço. Beleza? Quantos centímetros deu? 11 centímetros. Mais a margem de costura. O comprimento vai ser o mesmo comprimento que a frente. Outra coisa que vocês têm que ver, é tecido duplo? Aqui parece que é tecido duplo porque tá com um acabamento bem bonitinho aqui, ó. Não aparece costura nessa parte de dentro. Então, tecido duplo, então você vai ter que cortar 2 vezes. Outra diferença é que a manga, ela é mais larguinha, tem uns pequenos franzidos. Ela não é como essa daqui, por exemplo, ó, que tá lisinha aqui na parte de cima. Ela tem, ó, umas preguinhas. Como faz essas preguinhas? A manga tem que ser maior do que a cava. Então, se você for fazer igualzinho, você vai ter que, ao invés de cortar do mesmo tamanho aqui, ó, a cava e a manga vai ter que ser maior, por exemplo, esse tanto aqui maior. Daí, na hora de fazer a costura, você vai ter que ir franzindo para ela encaixar no tamanho da cava. E vamos para a última peça, que é um vestidinho básico, nada básico, eu tô apaixonada nele, inclusive quero um desse modelo. Como eu faria esse vestido? Usaria uma blusinha com mangas, essa daqui, ó, perfeita para fazer esse vestido. Esse é um cropped, ele vai até um pouco abaixo do umbigo, então eu faria até essa altura que ele já é. O restante eu pegaria uma saia e continuaria. Ou eu tiraria a medida a partir da cintura. Então, teria que ser como eu faria. Então, assim, se fosse para fazer com medidas, tirando a medida do corpo, usaria a parte de cima e o restante eu teria que tirar a medida, que seria a medida do quadril só, porque aqui já é a cintura, né? Então, aqui já tá a cintura na parte de baixo. Então, eu só precisaria da distância da cintura até o quadril e a circunferência total do quadril. Esse vestido aí também é mais evasê, então se eu fosse usar uma sainha justa, se eu não tivesse uma saia evasê, eu
abriria ali um pouquinho na lateral. Esse evasê aí é bem de leve. É um vestido que não é justo, mas também não é um super evasê. Eu aumentaria uns 8 a 10 centímetros na lateral para ele ficar mais aberto. A manga. Depois de fazer a parte do corpo, eu viria fazendo a manga. Então a manga tem que ter a mesma medida. Se não for para ficar franzido aqui como a blusa anterior, tem que ter a mesma medida, a cava e essa parte aqui da manga. Faria igualzinha. Só que, não sei se vocês repararam, mas o vestido tem um decote quadrado. E esse aqui tem um decote redondo, tata-pau. Então, primeiro, para tirar a parte das costas, é só dobrar assim, beleza? E aqui já vai sair a parte das costas. Para tirar a parte da frente, eu abriria aqui essa blusinha e tiraria o molde só aqui da parte da frente. Como aqui tá redondo, eu faria quadrado. Então, é só vir descendo reto aqui, e reto aqui, que já fica quadrado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. É mais ou menos desse jeito que eu penso antes de fazer uma peça. Antigamente, quando eu tava, aprendendo a costurar ainda, não que eu saiba hoje, mas quando eu estava bem no comecinho, no começo eu errava muito, eu cortava errado, eu perdia o tecido, não era simplesmente assim, não ficou muito parecido com o que eu queria, eu perdia o tecido porque eu cortava errado, eu montava errado, eu colocava do avesso. Várias coisas aconteciam e me irritavam muito. Eu pensava, meu Deus, eu nunca vou aprender a costurar. Eu nunca vou ver uma peça e falar, quero essa peça, vou fazer, porque é muito difícil, mas não é. Persistam que vocês também irão conseguir. Se eu conseguir sozinha, que eu não aprendi isso na faculdade, eu aprendi sozinha, vocês também conseguem. Se você gostou do vídeo, não se esqueça do meu like aqui embaixo, que é muito importante, ajuda na divulgação do canal. Se inscreva também se não for inscrito ainda, porque, gente, se você assiste os vídeos e não é inscrito, verifica aí se você é inscrito. Se tiver vermelhinho escrito inscrever-se, você ainda não é inscrito, meu filho, então se inscreve logo. E me siga também no Instagram, porque lá eu posto as fotinhas belas com as peças que eu faço aqui. Interajo muito nos stories, porque eu sou bem faladeira por lá, como se eu não fosse faladeira aqui também, né? Um beijão e tchau!